PPM informa, abuso sexual é crime. Se for vítima, avise o empregado da CPTM. Se vir algo, seja testemunha contra este delito. Jesus, ele fez uma proposta e falou assim: eu dou-lhes a vida eterna, e eles nunca hão de perecer, nunca hão de morrer. Ainda que morram, eu ressuscitarei no último dia. A história do pecado começou muito cedo, né? Começou com os dois primeiros que Deus criou, Adão e Eva. Muita gente ainda não acredita nessa história até os dias de hoje. Afinal, a Bíblia não vai mudar, tá? A Bíblia fala assim que os homens mudaram a verdade de Deus e mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. A Bíblia é a palavra de Deus, comprovada, escrita pelos profetas, pelos apóstolos que viram o próprio Deus em Jesus Cristo, tá? O diabo chegou no jardim do Éden e falou assim: se vocês comerem desse fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser semelhantes a Deus. A proposta do diabo, o homem se tornar semelhante a Deus. Acontece que a Bíblia fala que Deus criou o homem, sua imagem e sua semelhança. Ele já era igual a Deus. Ele não tinha cobiça, não tinha um pecado, não tinha a prepotência, a soberba de querer ser maior do que Deus. Mas o diabo só pintou um quadro bonito, mas não verdadeiro. Porque a visão que passou na cabeça da Eva foi que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável ao coração. Pode fugir de mim. Quero ver fugir de Deus. Salmo 139. Se subir o céu, o Senhor está. Se descer o mais profundo abismo, Ele está também. É melhor ficar, aguentar, ranger os dentes de raiva, mas escutar. Porque o Espírito Santo transforma o homem, tá? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora fugir, não tem para onde fugir. Está ordenado aos homens morrerem uma vez, depois segue o juízo. Não vai ter purgatório, nem missa de sétimo dia, nem vela, nem reencarnação, nem Maria, nem Maomé, nem Buda, tá? Vão ter que comparecer perante Jesus Cristo para serem julgados e condenados. A mulher viu que a árvore era boa, agradável e desejável. Comeu, morreu espiritualmente, foi separado de Deus. Adão comeu, e aí eles viram que estavam nus e foram se esconder. Se esconderam numa moita, fizeram folhas de figueira. Sabe o que significa folha de figueira? Religião. Toda a humanidade procura uma religião para aplacar a ira de Deus. Eles faziam rituais, matavam crianças, matavam animais, sempre para fazer aplacar a ira de Deus sobre eles. Aí eles tinham Deus da agricultura, deusa do amor, deusa disso, Deus daquilo, tinha Deus para toda a questão. Mas acontece que Deus apareceu no jardim do Éden e falou: Adão, onde você está? Ah, eu tive medo e me escondi. É assim que a humanidade vive, com medo de Deus. E se esconde nas religiões. Fazem sacrifício, fazem rituais, mas se esconde do verdadeiro Deus. Deus olhou aquele avental e falou: você continua nu, porque a religião não cobre a sua vergonha. Você é católico, você é evangélico, mas você continua nu. A sua religião não perdoa seu pecado. Padre não perdoa, pastor não perdoa, o imã do muçulmano não perdoa, o pai de santo do candomblé não perdoa, você continua nu. Então Deus matou um animal, sacrificou um cordeiro, pegou a pele daquele animal e fez veste para o homem. O profeta Isaías fala assim que Deus nos deu veste de alegria, veste de louvor, veste de salvação. Na igreja de Laodiceia, você vai ver que a acusação que Deus faz: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque vocês estão nus. Tá? Então a nudez é o pecado que o homem vive, porque ele precisa de sangue. Logo depois da história de Adão e Eva, vem Caim e Abel. Caim matou seu irmão por inveja. Por quê? Porque ele foi oferecer para Deus um sacrifício que Deus não aceitou. Ele levou o melhor da terra, o fruto que ele plantava, que ele colhia, que ele vivia da agricultura. Deus não come fruta, Deus não bebe sangue. Mas Caim ofereceu um culto que não foi aceitável a Deus. Abel levou um animal, um cordeiro, sacrificou e ofereceu aquele sangue. Os animais que eram mortos no Velho Testamento simbolizavam o sangue de Cristo que ia ser derramado na cruz. Por isso que Deus instituiu a Páscoa, tá? Às 3 horas da tarde,
sacrificavam um cordeiro, simbolizando o cordeiro da Páscoa, no dia 14 do primeiro mês do ano. Sabe que hora que Jesus Cristo morreu? Na Páscoa, às 3 horas da tarde. O único que escolheu dia e hora para morrer. A gente devia estar alegre por aquilo que Jesus fez na cruz. A Bíblia fala assim que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. A tristeza, segundo o mundo, opera a morte. A alegria do mundo é cachaça, é sexo, é dinheiro. Tudo isso você perde. Perde casamento, perde dinheiro, perde tudo. E aí você que fica como? A alegria de Deus você nunca perde nada. Até se matarem você, a Bíblia vai falar que é lucro. Tá? O apóstolo Paulo falou, não vejo a hora de partir e de estar com Cristo. Para mim isso é muito melhor. Então esse mundo não conhece realmente o verdadeiro significado do que Jesus fez na cruz. De pagar por nós, a nossa dívida. Eu não preciso procurar uma igreja para pedir dinheiro para Deus. Por isso que eu não vou na Universal. Eu não preciso de uma igreja para pedir cura. Por isso que eu não vou na Mundial. Eu não vou atrás de mortos no catolicismo. Não vou atrás de Maria. Deus proveu o Cordeiro, Cristo morreu. O Espírito dele está dentro de mim. Esse Espírito foi derramado para todo mundo, em toda a terra. Por isso que ninguém pode fugir da presença dele. Ele fala em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Não ande nu. Você precisa de umas vestes para se apresentar diante do verdadeiro Deus. E essas vestes, está escrito em Apocalipse 21. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas. Tá? É a única veste que você pode se apresentar diante de Deus e falar com Ele. Qualquer outra roupa vai levar você para o inferno. Tá? Não vista a roupa da religião, filho. São sepulcros caiados. Mateus 23. Jesus vai falar, são bonitos por fora, tem religião, falam que cultuam a Deus. Cultuar a Deus não é cantar música. Deus ele fala assim na sua palavra, através dos profetas, eu estou cansado de escutar a melodia dos seus cânticos. Eu não suporto mais as músicas que vocês cantam para mim. Deus não está interessado em coral. Deus não está interessado em artista gospel. Filho. Ele não suporta mais essas musiquinhas, não. Filho. O que Deus quer é arrependimento, que o homem seja salvo e que o homem se converta. Para honrar o que Jesus fez na cruz. Tem uma outra passagem em Malaquias 1 que Deus fala assim, eu não vejo a hora de vocês fecharem a porta, apagarem a luz, irem embora para sua casa. Eu não suporto mais o culto que vocês estão fazendo para mim. Esse povo me adora em vãos, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Em vão me adoram, guardando suas tradições religiosas. Tradição religiosa. O que é culto? Está escrito em Romanos capítulo 12. Apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Como que eu vou fazer culto para um Deus que é santo, santo, santo? Deitando na cama e cometendo adultério? Como que eu vou fazer culto para Deus com uma maconha na boca ou com um copo de cachaça? Como que eu vou fazer culto para esse Deus? Em santidade. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo que Deus entra em você e transforma você em nova criatura. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Deixei de ser escravo do pecado para ser escravo de Deus. Para ser servo, é escravo. Tá? Se você for escravo do pecado, vai ser para a morte. Se você for escravo de Deus, é para a vida eterna. A quem que você vai servir? Tá? Para quem que você vai prestar culto? Para Deus ou para o diabo? Porque aqui, ninguém fica sem prestar culto. Apocalipse 9:20. Não querem se arrepender, porque não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. Toda vez que você vai no futebol ver o seu ídolo, você está prestando culto a demônios. Toda vez que você vai no show de rock ver o seu ídolo, você está prestando culto a demônios. Toda vez que você vai fora de uma santificação verdadeira, de um Deus verdadeiro, você está prestando culto aos demônios. A igreja não pertence a esse mundo. Está escrito em João 17. A igreja não é deste mundo. Aquele que quiser ser crente, vai ter que morrer para o mundo e ressuscitar para Deus. Esse é o processo que o Espírito Santo opera em nós. Né?
Se você quiser ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, abra teu coração. Jesus falou: quem tiver sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. A fonte está aberta, até você buscar.